Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: a oração é um direito básico dos cristãos. Página 143. Oração. Os cristãos têm um direito básico enquanto vivem na terra hoje: o de obter respostas de oração. No momento em que uma pessoa é regenerada, Deus lhe dá o direito básico de lhe pedir e de ser ouvida por Ele. João 16:24 diz que Deus responde quando pedimos em nome do Senhor, a fim de que a nossa alegria seja completa. Se orarmos sem cessar, teremos uma vida cristã cheia de alegria na terra hoje. Se oramos incessantemente e Deus não responde incessantemente às nossas orações, ou se somos cristãos há anos e Deus raramente ou nunca ouve nossas orações, deve estar acontecendo algo seriamente errado conosco. Se somos cristãos há 3 ou 5 anos sem receber uma única resposta de oração, estamos sendo cristãos ineficazes. Não apenas um pouco ineficazes, mas muito ineficazes. Somos filhos de Deus, mas as nossas orações nunca são respondidas. Isso não deveria acontecer jamais. Todo cristão deve ter a experiência de Deus responder às suas orações. Todo cristão deve frequentemente ter a experiência de ver Deus responder às suas orações. Essa é uma experiência básica. Se Deus não tem respondido nossas orações há muito tempo, certamente isso quer dizer que algo está errado conosco. Não há como nos enganar quanto a obter resposta de oração. Se foi respondida, foi respondida. Se não foi respondida, não foi respondida. Se é eficaz, é eficaz. Se não é eficaz, não é eficaz. Gostaríamos de perguntar a cada cristão: você aprendeu a orar? Deus tem respondido às suas orações? É completamente errado permanecer sem resposta às orações, porque orações não são meras palavras ao vento. Existem para serem respondidas. Orações não respondidas são orações vãs. Os cristãos têm de aprender a ter as orações respondidas. Uma vez que você creu em Deus, as suas orações devem ser atendidas por Ele. As orações são inúteis se Deus não as responde. Você deve orar até que as orações sejam respondidas. A oração não visa apenas ao cultivo espiritual, mas principalmente a receber resposta de Deus. A oração não é uma lição tão fácil assim de aprender. Alguém pode ter sido cristão por 30 ou 50 anos e, contudo, não ter aprendido a orar adequadamente. Por um lado, a oração não é algo simples. Por outro, é tão fácil que a pessoa pode orar imediatamente após crer no Senhor. Pode-se considerar a oração como o assunto mais profundo e também o mais simples. É tão profundo que algumas pessoas não conseguem orar adequadamente, apesar de passarem a vida aprendendo. Muitos filhos de Deus, mesmo no fim da vida, sentem que ainda não sabem orar. Contudo, é algo tão simples que logo que alguém crê no Senhor, pode começar a orar e ter as orações respondidas. Se você começar bem a vida cristã, sempre receberá respostas de oração. Se você não teve bom começo, pode passar 3 ou até 5 anos
sem ter nenhuma resposta às orações. Se não tiver base adequada, precisará de muito esforço para se corrigir. Portanto, logo que alguém crê no Senhor, deve aprender a receber respostas de Deus às suas orações. Esperamos que cada cristão preste atenção a essa questão. Nos próximos dias, falaremos mais sobre oração, sobre as condições para as orações serem respondidas, sobre como lidar com os pecados, sobre como não pedir mal, sobre como crer, sobre como o poder do Senhor ser conhecido por nós, porque Deus pode. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Condições para as orações serem respondidas. Página 144. Oração. Podemos ver na Bíblia muitas condições para se obter respostas de orações, mas apenas algumas são básicas. Cremos que se atendermos às condições básicas, nossas orações serão respondidas. Essas condições também se aplicam àqueles que têm orado por muitos anos. Tratam-se de condições bem básicas, às quais devemos prestar atenção. A primeira: pedir. Todas as orações devem ser petições genuínas diante de Deus. Depois de salvo, um irmão orava todos os dias. Um dia, uma irmã lhe perguntou: Deus alguma vez ouviu as suas orações? Então ele ficou surpreso. Para ele, orações eram apenas orações. Por que alguém iria se preocupar se são respondidas ou não? Daquele dia em diante, sempre que ele orava, ele pedia a Deus que respondesse às suas orações. Começou a verificar quantas de suas orações eram respondidas. Descobriu então que elas eram muito vagas e cheias de caprichos. Para ele não importava se Deus as respondia ou ignorava. Eram orações do tipo: que o sol nascesse no dia seguinte, quer ele orasse, quer não, o sol nasceria do mesmo jeito. Ele era cristão há 1 ano, mas nenhuma de suas orações tinha sido respondida. Durante todo aquele tempo, ele se ajoelhava e balbuciava algumas palavras. Não sabia dizer precisamente o que tinha pedido. Isso significa que não tinha pedido absolutamente nada. O Senhor diz: batei e abrir-se-vos-á. Se você estiver batendo na parede, o Senhor não irá abrir a parede para você. Mas se estiver de fato batendo na porta, o Senhor certamente a abrirá. Se além disso você pedir para entrar, certamente o Senhor o deixará entrar. O Senhor disse: buscai e achareis. Suponha que haja muitas coisas aqui. Qual você quer? Você deve pedir pelo menos uma. Não vá dizer que pode ser qualquer coisa. Deus quer saber especificamente o que você quer e o que está pedindo. Somente então Ele vai dar o que você pediu. Portanto, pedir significa solicitar algo específico. Devemos pedir, pois é isso que significa buscar e bater. Suponha que hoje você queira algo de seu pai. Você deve pedir especificamente o que quer. Se vai a uma farmácia comprar remédio, você precisa dizer exatamente que remédio quer. Se vai ao mercado comprar legumes, deve dizer que legumes você quer. É muito estranho que as pessoas venham ao Senhor e não digam o que querem. É por isso que o Senhor diz que devemos pedir e pedir especificamente. O nosso problema
é que não pedimos. O Senhor está do nosso lado. Nas orações, devemos dizer o que precisamos e queremos. Não faça uma oração todo inclusiva de maneira leviana, sem se importar se é ou não respondida. Um recém-convertido precisa aprender a orar. Precisa orar com um objetivo específico em mente. Nada tendes, porque não pedis. Tiago 4:2. Muitas pessoas passam pela oração sem pedir nada. É inútil gastar 1 ou 2 horas, ou mesmo 8 ou 10 dias diante do Senhor sem pedir nada. Você precisa aprender a pedir alguma coisa. Precisa bater a porta. Realmente bater com força. Uma vez que identifique claramente a entrada e queira entrar, bata fortemente a porta. Quando buscar algo específico, você não ficará satisfeito com qualquer coisa, pois quer aquela coisa específica. Não seja como alguns que se levantam na reunião e oram por 20 minutos ou meia hora sem saber o que querem. É estranho muitas pessoas fazerem longas orações e não pedirem nada. Você precisa aprender a ser específico na oração. Deve saber quando Deus responde às orações e quando não as responde. Se para você não faz diferença se Deus responde ou não às suas orações, será difícil orar com eficácia quando se deparar com uma dificuldade no futuro. Orações vazias não serão eficazes em tempos de necessidade. Se as orações são vazias, quando as necessidades são específicas, não se pode esperar nenhuma solução para o problema. Somente orações específicas conseguem resolver problemas específicos. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Não pedir mal. Página 146. Oração. Devemos pedir, sabendo que há uma segunda condição para a oração. Não devemos pedir mal. A primeira condição para a oração é pedir. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tiago 4:3. Devemos pedir a Deus em função de uma necessidade. Não devemos pedir sem pensar, de maneira irracional ou grosseira. Nunca devemos pedir coisas desnecessárias de forma descuidada ou maligna, seguindo a concupiscência ou a carne. Se o fizermos, as orações serão vãs. Às vezes, Deus nos dá infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Mas pedir mal é outra questão. Pedir mal significa pedir além da capacidade ou real necessidade. Se você tem uma necessidade, pode pedir a Deus. Mas só deve pedir-lhe que cuide da sua necessidade. Pedir além da necessidade é pedir mal. Se você tem uma grande necessidade, não está errado pedir a Deus para satisfazer tal necessidade. Mas se não tem grande necessidade e pede mesmo assim, você está pedindo mal. Você só pode pedir de acordo com a sua capacidade e necessidade. Nunca peça isso ou aquilo aleatoriamente. Pedir desleixadamente é pedir mal. E esse pedido nunca receberá nenhuma resposta de Deus. Pedir mal diante de Deus é como se uma criança de 4 anos pedisse a lua para o pai. Deus não se agrada de maus pedidos. Todo cristão deve aprender a limitar as orações à esfera adequada.
Não abra a boca precipitadamente para pedir mais do que realmente necessita. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Lidar com os pecados. Página 147. Oração. Alguns não pedem mal, mas Deus não responde às suas orações. Isso ocorre porque há uma barreira básica entre eles e Deus: o pecado. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, 18. Se uma pessoa tem pecados óbvios e conhecidos no coração, no entanto não quer deixá-los nem se separar deles, o Senhor não responderá à oração. Atente às palavras "no meu coração". O Senhor não pode responder às orações quando existe um grande obstáculo como esse. Que significa atender à iniquidade no coração? Significa guardar um pecado no coração, não querendo separar-se dele. Tal pessoa sabe que é um pecado, mas continua a acariciá-lo. Não é apenas uma fraqueza na conduta ou aparência, mas também um forte desejo no coração. É uma situação diferente da que é mencionada em Romanos 7. A pessoa em Romanos 7, apesar de ter falhado, odeia aquilo que faz. A pessoa aqui, contudo, aprecia a iniquidade no coração, isto é, guarda a iniquidade para si e não está disposta a livrar-se dela. Pelo contrário, está relutante. O pecado permanece não apenas na conduta, mas também no coração. O Senhor não ouvirá tal pessoa quando ela orar. Enquanto houver algum pecado, ele será um obstáculo para Deus responder à oração. Não devemos guardar nenhum pecado favorito no coração. Devemos reconhecer todos os pecados como pecados e colocá-los debaixo do sangue. O Senhor pode compadecer-se da nossa fraqueza, mas não permitirá que atendamos à iniquidade no coração. Se removermos todos os pecados exteriormente, mas ainda os atendermos no coração, não estando dispostos a livrar-nos deles, as orações não prevalecerão. Ao iniciar a vida cristã, precisamos pedir graça do Senhor para guardar-nos de cair e santificar-nos na conduta. Também devemos rejeitar completamente todos os pecados no coração. Não devemos reter nem apreciar nenhum pecado no coração. A oração será inútil e se algum pecado permanecer no coração. A oração será inútil. O Senhor não ouvirá tal oração. Provérbios 28, 13 diz: "O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia." Você precisa confessar os pecados. Deve dizer ao Senhor: "Tenho apreciado um pecado no coração. Não consigo abandoná-lo. Peço-te que me perdoes. Quero abandoná-lo. Por favor, livra-me dele. Não o deixes permanecer em mim. Eu não o quero. Quero rejeitá-lo." Se você confessar dessa maneira ao Senhor, Ele o perdoará. Você receberá o perdão, então a oração será ouvida. Você nunca deve ser desleixado nessa questão. Não receberá nada se não pedir. Também não receberá nada se pedir mal. Mesmo que não peça mal,
O Senhor não responderá à sua oração se você guardar um pecado favorito e atendê-lo no coração. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Crer. Página 148. Oração. Do lado positivo, precisamos de fé para ter as orações respondidas. Fé é indispensável. Sem fé, a oração é ineficaz. O fato descrito em Marcos 11 nos fala claramente que precisamos ter fé ao orar. O Senhor Jesus disse: tudo quanto orardes e pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Precisamos crer quando oramos. Se crermos que recebemos aquilo pelo que estamos orando, será assim conosco. Esperamos que assim que uma pessoa receba o Senhor, até mesmo uma semana após a conversão, ela saiba o que é fé. O Senhor disse: crede que recebestes, e será assim convosco. Ele não disse: crede que recebereis, mas crede que recebestes. Devemos crer que já recebemos o que pedimos, e será assim conosco. O verbo crer mencionado aqui pelo Senhor é seguido do seu objeto direto, que recebestes. Que é fé? Fé é crer que já recebemos aquilo que pedimos. Os cristãos frequentemente cometem o erro de separar crede do objeto direto, que recebestes. Colocam crede antes da expressão e será assim convosco. Oram ao Senhor pensando que é questão de grande fé. Crede e será assim convosco. Oram ao Senhor como que o monte se erga e se lance no mar e creem que isso acontecerá. Pensam que essa fé é grande. Contudo, isso é separar crede de que recebestes e colocá-lo diante de e será assim convosco. A Bíblia diz que devemos crer que recebemos e não que iremos receber. Definitivamente, essas duas expressões não são a mesma coisa. Não apenas os recém-convertidos precisam aprender isso, mas mesmo aqueles que creem no Senhor há muitos anos. Que é fé? Fé é a certeza de que Deus respondeu à oração. Não é a convicção de que irá respondê-la. Fé é quando nos ajoelhamos para orar e em seguida dizemos: graças a Deus, Ele respondeu à minha oração. Graças a Deus, esse assunto está resolvido. Isso é crer que já recebemos. Alguém pode ajoelhar-se, orar e levantar e dizer: creio que Deus certamente ouvirá a minha oração. A expressão certamente ouvirá está errada. Não importa o quanto se esforce para crer dessa maneira, ele não verá resultado. Suponha que você ore por uma pessoa enferma e ela diga: graças a Deus, estou curado. A sua temperatura ainda pode estar alta e pode não ter havido mudança nos sintomas. Mas o problema foi resolvido porque ela está convicta no interior de que está curada. Contudo, se disser: creio que o Senhor certamente irá curar a minha doença, ele provavelmente terá de se esforçar mais para crer. O Senhor Jesus disse: crede e recebestes, e será assim convosco. Não disse que você receberia se cresse que iria receber. Se você inverter isso, não funcionará. Irmãos, vocês viram a chave?
Fé genuína vemos na frase está consumado. Fé genuína é agradecer a Deus por já ter respondido às orações. Precisamos dizer mais algumas palavras sobre fé. Considere a questão da cura. Podemos ver alguns exemplos sólidos de fé no Evangelho de Marcos. Há 3 frases nesse Evangelho que veiculam um significado especial quanto à oração. A primeira está relacionada com o poder do Senhor, a segunda, a sua vontade, e a terceira, a sua ação. Primeira, o poder do Senhor. Deus pode. Marcos 9, de 21 a 23 diz: Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe respondeu: Se podes, tudo é possível ao que crê. O pai disse ao Senhor Jesus: Se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. O Senhor Jesus repetiu a sua palavra dizendo: Se podes. Ao dizer se podes, ele estava citando o se podes do Pai. Estava repetindo o que o Pai dissera. O Pai disse: Se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. O Senhor Jesus disse: Se podes. Tudo é possível ao que crê. Não era questão de o Senhor poder, mas de o Pai crer ou não. Quando o homem se encontra em dificuldades, geralmente fica cheio de dúvidas. Não consegue crer no poder de Deus. Essa é a primeira coisa com a qual precisamos lidar. Às vezes achamos que o poder do obstáculo é maior do que o poder de Deus. O Senhor Jesus censurou o Pai por duvidar do poder de Deus. Na Bíblia, raramente encontramos o Senhor interrompendo alguém como nesse caso. Parecia que estava zangado quando disse: Se podes. O Senhor admoestou o Pai quando este disse: Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O que o Senhor queria dizer é: Como você pode dizer se podes? Que é isso? Tudo é possível ao que crê. Isso não é questão de eu poder, mas sim de você crer. Como ousa perguntar se posso? Quando os filhos de Deus oram, devem aprender a elevar os olhos ao céu e dizer: Senhor, tu podes. Marcos 2 registra o caso do Senhor curando um paralítico. Ele disse: Filho, perdoados são os teus pecados. Alguns escribas arrazoaram no coração, dizendo: Por que fala este assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Eles arrazoavam no coração que apenas Deus podia perdoar pecados e Jesus não. Consideravam o perdão dos pecados algo grande. Mas o Senhor lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ele lhes estava mostrando que para o homem era questão de poder ou não, e para Deus era questão do que é mais fácil. Para o homem é impossível tanto perdoar pecados como pedir ao paralítico que se levante e ande. Mas o Senhor mostrou-lhes que podia tanto perdoar pecados como fazer o paralítico levantar-se e andar. Tanto perdoar como fazer o paralítico levantar-se e andar eram fáceis para o Senhor. Ele lhes estava mostrando que Deus pode. Na oração, precisamos saber que Deus pode e que nada é difícil demais para o Senhor.
A vontade do Senhor. Deus quer. Todos sabem que Deus pode fazer todas as coisas, mas como uma pessoa pode saber se Ele quer curá-la, se não conhece a sua vontade? Talvez pense que o Senhor não quer curá-la. Que se deve fazer nesse caso? Marcos 1,41 diz: E Jesus, compadecido, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero, fica limpo. A questão aqui não é se Deus pode ou não, mas se quer ou não. Por maior que seja o seu poder, se Ele não quiser curar, não curará. Se Deus não nos quiser curar, a grandeza do seu poder não terá consequência para nós. A primeira coisa a ser estabelecida é se Deus pode ou não, mas a segunda é se Deus quer ou não. O Senhor disse ao leproso: Quero. O Antigo Testamento nos mostra que a lepra é uma doença imunda. Aquele que contatasse um leproso ficaria imundo. Mas o amor do Senhor era tão grande que ele disse: Quero. Ele estendeu a mão e tocou e purificou da lepra. O leproso rogou ao Senhor e o Senhor quis purificá-lo. Será que o Senhor não vai querer curar a nossa doença? Será que não irá responder às nossas orações? Todos podemos dizer: Deus pode e Deus quer. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: A ação do Senhor. Deus já fez. Página 151. Oração. Não é suficiente saber que Deus pode e que Deus quer. Precisamos saber algo mais. Deus já fez. Precisamos voltar para Marcos 11:24, que citamos anteriormente. Tudo quanto orardes e pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Aqui nos diz que Deus já fez algo. Que é fé? Não é apenas crer que Deus pode e que irá fazer algo, mas também que Ele já fez algo. Deus fez. Se você crer que recebeu, então será assim. Se crê e está confiante de que Deus fará determinada coisa, porque Ele lhe deu uma palavra a esse respeito, você deve agradecer-lhe dizendo: Deus já fez. As orações de muitos não são respondidas porque eles não têm clareza sobre esse ponto. Ainda esperam que irão receber algo. Contudo, esperar significa aguardar algo futuro, enquanto crer significa considerar que algo já foi feito. A fé genuína é assim. Graças a Deus Ele me curou. Graças a Deus eu o recebi. Graças a Deus estou purificado. Graças a Deus fui restaurado. Quando a fé é perfeita, não se diz apenas Deus pode e Deus quer, mas também Deus já fez. Deus ouviu nossas orações. Ele fez tudo. Se cremos que já recebemos, nós o receberemos. Muitas vezes, nossa fé é a que crê naquilo que vamos receber. Consequentemente, nunca recebemos nada. Devemos ter a fé de que já recebemos. Fé é sempre questão de ter sido feito e não de que será feito. Considere uma ilustração simples. Você pergunta a alguém que acabou de ouvir o Evangelho: Você creu no Senhor Jesus? Ele pode responder: Sim, eu criei. Então você pergunta: Você está salvo? Se ele disser: Eu serei salvo, você sabe que ele não foi salvo. Suponha que você lhe pergunte novamente: Você realmente crê que é salvo? Se ele disser: Eu certamente serei salvo,
então você sabe que ele ainda não foi salvo. Talvez você deseje perguntar novamente: você tem certeza de que será salvo? Se ele responder: acho que sim, suas palavras não estarão indicando que ele tenha sido salvo. Se alguém diz: eu serei salvo, eu certamente serei salvo, ou acho que certamente serei salvo, então não há garantia de que tenha sido salvo. Se a pessoa diz: sou salvo, essa sim é a atitude correta. Uma vez que creia, está salva. Qualquer fé, se for fé verdadeira, crê naquilo que foi realizado. Por exemplo, uma vez que a pessoa tem a fé no momento da salvação, ela imediatamente diz: graças a Deus eu recebi. Vamos nos apossar dessas 3 coisas: Deus pode, Deus quer e Deus fez. Fé não é exercício psicológico. Fé é receber a palavra de Deus e crer com muita convicção que Deus pode, quer e fez. Se você não recebeu a sua palavra, não corra o risco espiritual de tentar a Deus. Exercício psicológico não é fé. Tomemos a doença como exemplo. Todos os que são curados através da fé genuína não têm medo de exame médico. O resultado do exame médico daqueles que experimentaram a verdadeira cura divina provará que foi uma cura genuína e não algo psicológico. Quando os recém-convertidos aprendem a orar, devem orar em 2 etapas. Na primeira etapa, devem orar até que recebam uma promessa, até que recebam a palavra de Deus. Todas as orações começam pedindo algo a Deus. Tais orações podem às vezes se estender por um período de 3 a 5 anos. Nesse caso, devemos continuar pedindo. Algumas orações são respondidas rapidamente, enquanto outras não são respondidas por anos. Esse é o período no qual devemos continuar pedindo. A segunda etapa começa no momento em que recebemos uma promessa e se estende até o tempo em que a promessa é concretizada. Começa quando recebemos a palavra de Deus e vai até o tempo em que a sua palavra se cumpre. Essa etapa não é para oração, mas para louvor. Na primeira etapa se ora, mas na segunda se louva. Na primeira etapa oramos até receber a palavra e na segunda louvamos o Senhor continuamente até que a palavra se cumpra. Esse é o segredo da oração. Algumas pessoas somente conhecem 2 aspectos da oração. Primeiro, oram de joelhos pelo que não têm e segundo, recebem aquilo de Deus. Suponha que eu peça um relógio ao Senhor e após alguns dias o Senhor me dê. Há somente 2 fatos, não ter e ter. Alguns não percebem que há outro fato entre eles, a fé. Suponha que eu ore por um relógio e um dia diga, graças a Deus, ele já ouviu a minha oração. Embora as minhas mãos estejam ainda vazias, interiormente estou certo de que já tenho o relógio. Realmente, após alguns dias, o relógio aparece. Não podemos atentar apenas a 2 fatos, não ter e depois ter. Devemos preocupar-nos com um terceiro fato. Trata-se de algo adicional, situado entre não ter e ter, em que Deus nos dá uma promessa, na qual passamos a crer e nos regozijar. Talvez tenhamos de esperar 3 dias até que realmente recebamos o relógio. Mas quando o recebemos em nosso espírito, já o teremos recebido há 3 dias. Um cristão deve experimentar esse tipo de receber no espírito. Se uma pessoa nunca experimenta esse tipo de receber no espírito, ela não tem fé. Esperamos que os recém-convertidos saibam o que é fé e aprendam a orar. Talvez você tenha orado por 3 ou 5 dias, 1 mês ou mesmo 1 ano e as suas mãos ainda estejam vazias.
Mas no fundo do coração você tem uma pequena certeza de que por fim isso vai realizar-se. Nesse momento você deve começar a louvar o Senhor. Deve continuar a louvá-lo até receber o pedido em suas mãos. Para simplificar, a primeira etapa é orar a partir do nada até termos fé, e a segunda é louvar desde o momento em que temos fé até realmente recebermos. Por que devemos dividir as orações nessas duas etapas? Suponha que uma pessoa ore do nada até ter fé. Se continuar orando, ela pode perder a fé. Uma vez que a obteve, ela deve começar a louvar. Se continuar orando, a oração pode fazer com que a fé vá embora e no final não receba nada. Assim será convosco. É a obtenção real em suas mãos, enquanto o recebestes é obter no Espírito. Se a fé já está lá, mas as coisas ainda não se materializaram, devemos lembrar Deus com louvor. Não devemos tentar lembrá-lo com oração. Se Deus disse que nos daria algo, que mais precisamos dizer? Se temos a convicção interior de que o recebemos, pelo que mais precisamos orar. Muitos cristãos têm a seguinte experiência: assim que a oração alcança a fé, eles não conseguem mais continuar orando. Só conseguem dizer: Senhor, eu te louvo. Precisam manter a fé e louvar. Senhor, eu te louvo. Tu ouviste a minha oração. Eu te louvo porque tu respondeste há 1 mês. Se fizer isso, você irá receber. Infelizmente, alguns não têm esse conhecimento. Deus já lhes prometeu algo, contudo, ainda estão orando. No fim, a oração faz com que a fé se perca, o que se torna um grande desperdício. A palavra em Marcos 11:24 é preciosa demais. Em todo o Novo Testamento, não podemos encontrar outra passagem que explique tão claramente o que é fé. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Se você vir isso, saberá o que realmente é a oração, a qual se tornará um instrumento poderoso nas suas mãos. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Perseverar em Pedir. Página 154. Oração. Outro ponto sobre oração que requer atenção é que devemos perseverar na oração e nunca parar de orar. Em Lucas 18:1, o Senhor fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Algumas orações necessitam de perseverança. Precisamos orar até o ponto em que a oração parece exaurir o Senhor e o força a responder. Esse é outro tipo de fé. O Senhor disse: Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Essa fé é diferente da que é falada anteriormente, mas não são contraditórias. Marcos 11 diz que devemos orar até ter fé. Lucas 18 diz que devemos pedir insistentemente. Devemos ter a fé de orar ao Senhor persistentemente até que um dia Ele seja compelido a responder nossa oração. Não nos devemos preocupar com o fato de haver ou não uma promessa. Devemos orar até que Deus seja compelido a responder. Muitas orações são inconstantes. A pessoa ora por 1 ou 2 dias, mas após 3 meses se esquece completamente. Alguns só conseguem orar uma vez sobre determinada questão. Não conseguem nem orar pela segunda vez. Não se preocupam muito em receber ou não aquilo que pediram. Por favor,
Conte quantas de suas orações foram feitas pela segunda, terceira, quinta ou 10ª vez. Se até você esqueceu as próprias orações, como pode esperar que Deus se lembre delas? Se você não tem coração para orar, como espera que Deus tenha coração para ouvir? Se você esqueceu a oração, como espera que Deus se lembre dela? Na verdade, você nunca quis aquilo que pediu. Alguém só ora persistentemente se tiver verdadeira necessidade. Uma pessoa só ora persistentemente quando está sendo pressionada pelas circunstâncias e necessidade. Em tais casos, pode perseverar por décadas e ainda assim não desistir de orar. Senhor, se tu não me responderes, eu não vou parar de pedir. Se você quer pedir algo, deve perturbar Deus a esse respeito. Se realmente quer aquilo, deve pedir insistentemente até que Deus o ouça. Deve pedir de tal maneira que Deus não tenha saída a não ser responder à oração. Deve pedir até que ele seja forçado a responder. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: A Prática de Orar. Página 155. Oração. Todo cristão deve ter um caderno de oração, um por ano. Devemos registrar as orações, assim como se mantém registros de contabilidade. Cada página deve ser dividida em 4 colunas. A primeira deve conter a data em que começamos a orar por algo. A segunda deve conter o item pelo qual vamos orar. A terceira, a data em que a oração foi respondida. E na quarta, devemos registrar como Deus respondeu à oração. Dessa forma, saberemos quantas coisas pedimos a Deus em um ano e quantas orações respondeu e a quais ainda não respondeu. Os recém-convertidos realmente deveriam ter um caderno assim. Mas também é bom que aqueles que já são convertidos há anos o tenham. A vantagem de anotar as coisas em um caderno de oração é que, através dele, sabemos se Deus está ou não respondendo às orações. Uma vez que Deus pare de responder, sabemos que algo está errado. É bom que os cristãos sejam zelosos em servir ao Senhor, mas tal serviço é inútil se as orações não são respondidas. Se o caminho do homem a Deus estiver bloqueado, o caminho em direção aos homens também estará. Se não temos poder diante de Deus, também não o teremos diante dos homens. Primeiro precisamos buscar ser poderosos diante de Deus, para então ser úteis diante dos homens. Certa vez, um irmão escreveu os nomes de 140 pessoas e orou pela salvação delas. Alguns nomes foram escritos de manhã e as pessoas foram salvas à tarde. Após 18 meses, apenas 2 não tinham sido salvas. Esse é um padrão muito bom para nós. Que o Senhor possa ganhar mais cristãos que mantêm registro das orações. Espero que você coloque isso em prática. Anote os itens pelos quais está orando um por um e também os itens que Deus já respondeu. Qualquer item registrado no caderno que não tenha sido respondido deve ser acompanhado com oração persistente. Você só deve parar se Deus lhe mostrar que essa oração não é de acordo com a sua vontade. Se Ele não lhe mostrou isso, ore persistentemente até receber resposta. Você não deve ser desleixado, seja qual for o caso. Quanto a isso, deve ser estritamente disciplinado desde o início e suficientemente sério diante de Deus. Uma vez que está orando por algo, não pare até receber resposta.
Ao usar o caderno de oração, observe que alguns itens requerem oração diária e outros apenas uma vez por semana. A programação depende de quantos itens de oração você tem no caderno. Se tem poucos itens, então pode orar diariamente um por um. Se há muitos itens, pode organizar-se de forma a orar por alguns na segunda e outros na terça. Assim como as pessoas organizam o horário para fazer outras coisas, nós devemos separar um tempo específico cada dia para orar. Se as orações não forem específicas, não necessitaremos de caderno de oração. Se forem específicas, necessitaremos de caderno de oração. Podemos deixar esse caderno junto com a Bíblia e inário. São de uso diário. Após certo tempo, conte quantas orações foram respondidas e quantas não foram. É uma bênção orar de maneira específica com um caderno de oração. Quanto à oração que o Senhor nos ensina em Mateus 6, a oração em 1 Timóteo 2 e orações por luz, vida, graça e dons para a igreja são assuntos gerais para a oração. Não devem ser classificados com os demais itens. Devemos orar diariamente por esses itens maiores. A oração tem dois lados: aquele que ora e o objeto da oração. Muitas vezes, o objeto da oração não muda enquanto aquele que ora não mudar. Se a situação da pessoa pela qual estamos orando não muda, devemos buscar Deus para ver como está o nosso lado. Devemos dizer: ó Senhor, que mudanças devem ocorrer em mim? Com que pecados ainda não lidei? Que paixões devo deixar? Será que realmente estou aprendendo a lição de fé? Há outra coisa que eu devo aprender. Se houver a necessidade de mudança do nosso lado, devemos mudar primeiro. Não podemos esperar que haja mudanças naqueles pelos quais estamos orando, enquanto do nosso lado não houver nenhuma mudança. Uma vez que alguém crê no Senhor, deve aprender a orar com determinação. Precisa aprender a lição da oração muito antes de ter conhecimento mais profundo de Deus e futuro frutífero para si mesmo.